Teams. Então, professor, agora oficialmente, obrigado pelo convite. Já vejo Sarinha dando uma risada, professora Karen, professora Priscila, Ivana e tantas outras pessoas que eu ainda não conheço, mas que vão compor aí esse encontro que é único, né? Porque esse conjunto de pessoas aqui, né, ao redor desse tema, e, e que refletem esse tema nesse momento dessa maneira, é algo inaugural. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho, né? Vai vincular propósito de vida, sentido de vida, mindfulness e artes. E aí, como o professor Marcelo colocou, vou compartilhar um pouco do que a gente tem feito no laboratório e tentando mesclar com as pesquisas que se desdobram, né, da academia, com as pesquisas que a gente acaba executando fora, né? A gente tem um objetivo sempre de trabalhar aqui o campo teórico, apresentar um pouco para os colegas, né, e para a universidade o que a gente vem fazendo, mas se isso não está implicado como uma pesquisa direta no mundo, né, e aí eu falo principalmente do ponto de vista de um artista, é como se as coisas não tivessem acontecendo. E existe aí uma ordem das coisas, né, que é ir a campo, entender qual que é a necessidade, e aí abrir a escuta, né, acho que tem a ver com o nosso tema aqui, e como que essa experiência pode se refletir nas nossas pesquisas. E aí, para que a gente possa iniciar de fato, eu convido vocês a esse desafio enorme, né? Imagino que na mesa aí de vocês tenham vários dispersores de atenção, né? Então, às vezes o celular, às vezes uma anotação, às vezes a nossa própria cabeça calculando aquilo que vai ser feito, ou que foi feito, ou que precisa ser feito. E aí eu convido todos e todas para que a gente se engaje aqui, né? E é nessa leitura aqui do La Roça vocês vão entender um pouco o porquê, né? Como eu disse, de alguma forma, de alguma maneira, eu tenho bastante intimidade com esse conteúdo, com esse tema, e com o que eu vou apresentar aqui. Então, para mim, né, e eu me ouvir ou eu repetir aquilo que eu já sei, não tem sentido nenhum. Me interessa muito mais e vai me interessar muito mais ouvir como que isso se desdobra e como que isso vai ser é, acolhido, né? Vai ser percebido, sentido, processado, né, por todo mundo que está aqui. E aí eu não vou olhar tanto o chat nesse momento, mas quem quiser ir escrevendo as perguntas ali, ou reflexões, ou comentários, pode ficar muito à vontade. Se a gente não tiver o tempo suficiente necessário para discutir aqui, que é uma hora é muito pouco, eu vou certamente escrever para vocês e convido vocês a me escreverem. Eu tenho total disponibilidade e interesse, inclusive, que a gente desdobre essa troca, essa prática. Então, vou ler aqui esse pequeno enxerto do La Roça para que a gente se vincule a um tipo de entendimento ou de proposta desse encontro. Para que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção. Um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, escutar mais devagar, parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Eu acho interessante a gente começar com esse texto do La Roça, que é um filósofo da educação e que estuda muito processos de aprendizagem. E para que a gente tenha contato com um conteúdo, é muito importante que a gente tenha contato com o conteúdo. E muitas vezes a gente se distancia um pouco por vários ruídos, né, que estão
ao redor e que de alguma maneira dificulta a gente de ter uma experiência mais direta com o fenômeno ou uma experiência mais direta com aquilo que a gente está querendo entrar em contato. E eu venho do campo das artes, né? E para mim existem algumas leituras que se fazem, então é muito interessante esse conjunto de seminários que o professor Marcelo traz, porque a gente consegue ver o quanto que ele pode ser olhado, o treinamento em mindfulness pode ser olhado por diferentes pontos de vistas e ângulos e, de certa maneira, aplicações, mas que são recortes de um ponto de vista para que a gente aprofunde a aplicação naquele espaço. E o que me parece que é mais sensível, importante para esse nosso dia de hoje, é que o ser humano é multifacetado, é uma multiplicação. Então, independente de olhar para o mindfulness como uma aplicação direta ou utilitária, meu grande interesse de pesquisa, e aí eu falando como filósofo, é que ele nos auxilie a criar a vida que a gente quer, a vida que tem sentido, e isso está dentro do campo da invenção, está no campo daquilo que ainda não existe. Né? A nossa vida, de certa maneira, a gente entende que tem um certo controle, mas ela está acontecendo dentro do campo inaugural enquanto estamos vivendo. E aí a gente vai se deparando com uma série de fenômenos que a gente não sabia que ia acontecer, que não sabia que ia ocorrer. E esse é o campo da criação artística, o campo da percepção estética, o campo das artes. Ele lida diretamente com uma obra, como que eu elaboro sentidos para aquilo que passa pelos meus sentidos. Então, uma perspectiva de um artista em relação a um entendimento de vida que é inaugural é como se a nossa própria vida, a partir do momento que a gente percebe que está dentro de uma realidade co-construída por outros e por nós, você tomasse posse dessa vida. Então, o tempo inteiro, estou dando aqui um preâmbulo, porque o tempo inteiro o que está de pano de fundo do que eu estou falando e do que eu reflito está por aí. E aí essa frase do Afonso Romano de Santana, uma moldura vazada, né? Então convido vocês que vocês olhem para essa moldura e se identifiquem nela com a projeção das várias percepções que nos compõem. Como nomear aquilo que ali nasce, se a palavra já é limite, né? Quando a gente fala de algumas aplicações, por exemplo, de mindfulness, né, nas empresas, na educação, na política, às vezes a gente tende a dizer, bom, ele vai aumentar a produtividade, ele aumenta rendimento, mas isso tem a ver com um vocabulário construído de um uso utilitário, né? E quando a gente pensa ele sob uma perspectiva de propósito e sentido, o vocabulário que precisa ser construído é um vocabulário sensível a cada um que o significa para si mesmo, para si próprio. Então, é como se você partisse da tua experiência para nomear a experiência que está sendo sentida por você mesmo. E não buscasse uma aplicação utilitária de uma ferramenta, de um treinamento, para um conceito que existe externo a você. E que o tempo inteiro fica uma elaboração bastante teórica sobre o que seria, se eu já cheguei ou não. E no campo da invenção, que é um campo em que mindfulness ajuda totalmente, então, o que eu tenho vinculado nas experiências com dança, música, teatro, literatura e artes visuais, é que ele facilita a escolha, a seleção desse nosso campo de cocriação. Existem experiências na nossa vida que não cabem em palavras, é isso que o Afonso está dizendo aqui, né? Como nomear aquilo que ali nasce se a palavra já é limite? Então, de alguma forma, porque a gente tem algum acesso ao português, vocês estão me entendendo. Porque a gente tem algum acesso aos temas que circulam os nossos encontros aqui, a psicologia, a filosofia, a medicina, as artes, a gente também está, teoricamente, se entendendo numa equivalência, numa horizontalidade. Mas o que mais importa aqui, nesse nosso encontro, é justamente dar os sentidos para o nosso encontro a partir do momento que ele está se dando.
Então, embora eu utilize palavras que existam, eu estou tentando exprimir algo que é inaugural no encontro que eu estou tendo agora, aqui, nesse momento. Então, isso é uma ativação de um estado de presença, de atenção plena, né, que a gente muitas vezes associa a mindfulness ou traduz a experiência de mindfulness, que é uma total percepção do sentido que eu estou dando para a palavra que eu estou utilizando. E nas artes, as palavras não são suficientes, por isso que a gente utiliza o campo da analogia, da metáfora, do simbólico, do signo. E existe um campo na nossa experiência sensível, que é justamente esse, que a gente precisa exercitar, experimentar. Existe um vocabulário que é controlado, palavras que são limitadas, para uma experiência que é inaugural, singular e individual. E aí os recursos das artes para que você se autoexpresse, se autoconheça e consiga trocar, ele acaba sendo fundamental. Aqui eu vou partilhar com vocês uma experiência que eu gostaria muito que vocês desdobrassem depois, uma obra que chama 4 minutos e 33 segundos, do John Cage. Vou colocar aqui um pouquinho, um minutinho, depois a gente fala um pouquinho sobre. Vou voltar aqui. Aí. Oi, Hércules, não sei se era pra gente ver ou ouvir alguma coisa, mas não tá passando. Agora voltou, professor? Moldura? Ah, não, agora voltou na anterior. Ah, acho que foi pra frente, se não me engano. Vamos ver. Agora aparece? Boa. Tá rolando aí, né, Marcelo? Parece que trava um pouquinho, Hércules. Não sei se é Tá. só pra mim. Ele Acho que tá é. sem som, a gente tem alguns movimentos. Beleza. Vocês me ouvem eu falando sobre o vídeo, né? Sim. E aí, tô lendo aqui, né? A Juliana, a Cíntia, a Marília, Marli, a Ana Flávia, que travou. Não travou. Essa obra, 4:33, ela não tem notas para serem tocadas. E aí o que o Cage queria ali é justamente isso, que a gente percebesse na nossa expectativa de preenchimento dos espaços, o quanto que a gente é passivo também, o quanto que a gente projeta, o quanto que a gente espera e o quanto que de alguma forma quando a gente fala, bom, vou ouvir música, você vai ouvir som. E a proposta é que essa obra fosse sempre inédita toda vez que se tocasse.
E ele falou, bom, se eu escrever aqui na partitura, ela vai ser uma repetição, ainda que aquele encontro, que aquelas pessoas vão ter contato com essa obra pela primeira vez, eu queria que elas ouvissem algo que só elas podem ouvir, e não algo comum ou coletivo. E aí convido vocês a depois acessarem esse material. 4 minutos e 33 segundos do John Cage de silêncio. Então é uma oportunidade que as pessoas têm indo a uma experiência que teoricamente vai te sugerir um som, mas que elas entrassem em contato consigo próprias. Então essa é a proposta do Cage aí. Então esse espaço da linguagem, né, aquilo que está entre as notas, aquilo que está entre as palavras, é aquilo e aquele momento que eu sou obrigado a preencher de sentidos. E aí eu percebo aonde eu estou, né? Com qual ponto de vista que eu estou. Então não travou, né? Essa é a obra, eles estão executando ali a obra. Vamos lá, agora a gente pode começar, porque a gente já deu um joguinho. E aí, como o professor Marcelo falou, a gente também está no contexto aqui, né, da medicina, da ciência, da Unifesp, e como que eu também posso apresentar e trazer experiências, né, que são experiências sensíveis, contundentes, mas como que a ciência também está observando essas experiências. Então, vou passar aqui também mais ou menos um minuto para a gente ver um trabalho de pesquisa de um grupo que eu conheci também na Espanha, no tratamento de Alzheimer. Então, como que a música e como que a leitura sobre uma memória complexa que a gente tem pode ser acessada por um grupo multidisciplinar e aí que desenvolvem outras estratégias não medicamentosas para que a pessoa tenha um acesso de comunicação ao mundo e a si mesma a partir disso. Vamos dar uma olhada nesse material. Eu não vou competir, né, com a Marta, uma bailarina nesse momento aqui, essa fala enquadradinha, então assim, dá para ter uma dimensão dessa experiência. Também é um material que eu posso compartilhar para quem tem interesse, entender um pouco mais profundamente o que foi essa pesquisa. E hoje eu preparei também algo que pode ser complementar à oportunidade que eu tive de falar no ano passado, também nessa disciplina, né? O professor Marcelo me convidou e ali eu aprofundei bastante uma relação com mindfulness e sentido de vida pelo aspecto também do estoicismo. Hoje, eu deixei o estoicismo um pouco mais no campo de fundo e vou focar mais nas artes em mindfulness e como que isso está totalmente vinculado a propósito e sentido de vida. E aí vou trazer alguns materiais que eu tenho me dedicado da neuroestética. Então, para que a gente entenda um pouco dos efeitos, né, ou das aplicações das artes e os seus estudos com a neurociências. Então, aonde que as artes atuam, como que ela se manifesta, o que que ela pode
o que que a gente tem de estudo em relação a isso, né? Uma área relativamente jovem, né? Pensando na psiquiatria, mas uma área muito interessante que eu também, os artistas que estão aqui, que eu estou vendo que tem bastante artista, também acho que pode ser bem bacana a gente verificar os nossos trabalhos, a nossa atuação e como existem elementos ali que podem, de alguma maneira, tentar mensurar para um público distinto, um público diferente, ou que a gente crie resultados diferentes. E aí entra aqui, né, no sentido de vida, então, como que é esse grande embrulho aqui, né? A gente vai desdobrar a Marta Gonzalez na hora que eu for falar da neuroestética, e a gente vai entender o que que aconteceu ali para aquele fenômeno da memória, né? Como que ela reacessou uma memória que é uma memória, existem vários tipos de memória, memória física, memória emotiva, memória psicológica, e que os medicamentos ali, naquele caso, ela estava com uma comunicação bastante comprometida com o mundo, e os medicamentos naquele caso ali não estavam trazendo resultados significativos, né? Por que falar sobre o sentido de vida? Quando a gente observa pessoas que têm um contato de maior interesse com o sentido e propósito de vida, a gente observa que essas pessoas possuem indicadores de melhor adaptação a contextos, maior bem-estar, autoestima e satisfação com a vida. Maior contato com esse tipo de reflexão, que parece, no meu ponto de vista filosófico, quase óbvio, porque ela está mais interessada em ter um entendimento da vida própria. E isso faz com que ela se depare, né, se confronte, não só com as benesses, mas também com as dificuldades, mas de alguma maneira um pouco mais autoconsciente em relação a si própria e com isso um pouco mais autônoma sobre a própria vida ou sobre a vida que está sendo vivida. E o contrário disso, pessoas que têm menos contato, ou menos interesse, ou menos oportunidades de interesse, de contato com o sentido de vida, apresentam uma adaptação mais comprometida, altos níveis de neuroticismo, estresse percebido, ansiedade, depressão e ideação suicida. E para mim também, como filósofo, ideação suicida e sentido da vida, para mim está ali no ponto fundamental, mais importante da minha pesquisa dentro da academia e como artista, né? Como que eu consigo correlacionar isso e entender esses números? O último relatório da Organização Mundial da Saúde diz que 883 mil pessoas cometeram suicídio, ou seja, 883 mil pessoas identificaram que viver no contexto que criamos, que estamos, não era o adequado para elas e elas foram responsáveis por tirar a própria vida. E aí, o que é esse número que aparece aqui como um número? Esse número supera mortes em guerras, homicídios e desastres naturais somados. Esse número é 669 mil no último relatório, então estou bastante interessado pelo próximo relatório para a gente ver também como que esse momento aí deplorável que a gente está vivendo com duas grandes guerras aí acontecendo, como que elas vão se desdobrar. Eu tive curiosidade, eu pensei em trazer esse slide e mais ou menos projetar, né, os dados. E aí, hoje, até o momento, infelizmente, a guerra entre Israel e Palestina morreram 102 mil pessoas. Então, eu não acredito que esse número total vai ser um número tão impactado. Então, a gente tem aí uma proporção, né? A principal guerra, que já fazem 2 anos que está acontecendo, até o momento, 102 mil pessoas perderam a vida, e a gente está vendo ali 883 mil pessoas que tiraram a própria vida nesse mesmo período. Então, acho que é um número bem expressivo e que tem que ser olhado para a gente que está aqui produzindo ciência. Aí o interesse foi, bom, então qual é essa faixa? Né? Onde que a gente precisa atuar, onde que a gente precisa atacar? E fui nas pontas da corda e olhando aí essa corda ao longo que ela se esticava. A geração baby boomers, né, nascidos aí nesse período entre guerras, aparece aí a solidão e o isolamento como fatores preponderantes, né? Isso leva a sentimentos de tristeza, depressão e falta de propósito, que somados, né, a um estilo de vida e a falta de uma vida autônoma ao longo da própria vida, ao abuso de substâncias, doenças crônicas
e aí, com isso, o aumento da ideação suicida. E na outra ponta da corda, né, a geração Z, então, uma geração que a gente já tem, já possui bastante dados também, essa geração ela é mais suscetível ao estresse, à ansiedade, à depressão, à automutilação e ao suicídio. E é uma geração justamente que tem menor resiliência e capacidade de lidar com frustrações e adversidades. Então percebi que o problema da ideação suicida, que culmina no suicídio, ela está presente em todas as fases da vida. Esses três aspectos aqui são os fundamentais, e aí são os pontos que a gente vem desenvolvendo no laboratório, na pesquisa com o professor Marcelo, professor Javier, professora Yolanda, como que um protocolo, como que uma intervenção que a gente está criando pode atacar esses lugares que para a gente foram números bastante alarmantes. Então, primeiro, pressão social, isso está vinculado ali às gerações mais jovens na nossa sociedade, né? Uma sociedade que impõe valores irreais daquilo que é sucesso, daquilo que é felicidade, daquilo que é realização. Se não existe um autoconhecimento que preencha o que é felicidade para si mesmo, o que é sucesso para si mesmo, o que é realização para si mesmo, a gente se ocupa daquilo que nos ocupam de informação sobre o que seria aquilo, né? Então tem a ver com o que eu falei lá no início. As palavras existem, os conceitos existem, os termos existem, mas como que você os significa de acordo com o seu construto, né? Dentro da sua subjetividade. Isso gera uma sensação de inadequação e fracasso, principalmente nos jovens. E o isolamento social, na outra ponta, que ele se dá, né, pela falta de conexões sociais e afetivas. Muitos estudos apresentam o advento aí da internet, da falsa sensação de aproximação e de relação, mas uma comparação irreal entre as pessoas e que se desdobram aí numa geração que se isola ainda mais, ainda que pareça mais conectada. Estou falando muito isso pensando em alguns estudos que falam que a sensação de solidão e isolamento se dá em grandes cidades. Então, quanto mais pessoas e mais contato, teoricamente, e acesso as pessoas têm, mais. Então, é um caminho contrário, mais elas se sentem sozinhas e isoladas. Isso desdobra os problemas de saúde mental, que é onde a gente está circulando aqui, né? Vários tipos de transtorno, depressão e ansiedade. E aí a gente fez esse recorte. Então vamos olhar para depressão e ansiedade. Quase 1 bilhão de pessoas têm algum transtorno mental em todo o mundo. Isso diagnosticado, né? Numa conta fácil, simples, a gente conhece um montão de gente que você fala, poxa, a gente por ser da área da saúde, por conhecer um pouquinho dos processos, a gente fala, poxa, talvez ela tenha algum transtorno, ou talvez seja legal ela dar uma consultadinha ali em algum profissional da saúde. Então, isso com diagnóstico. Esse número, em algumas especulações, chega a metade da população mundial com algum tipo de transtorno que poderia ser diagnosticado e tratado. A ansiedade, dentro desse número geral, representa 31% e a depressão representa 28%. Esses números que se apresentam e os efeitos que mindfulness tem em relação a esses números já colocam a gente em um ponto interessante, importante de atuação. Então, a gente já está atuando com bastante gente, a gente está indo nos pontos que são mais relevantes de lidarem, né? Ou na criação de um protocolo, como eles podem se desdobrar. Os transtornos mentais, então, levam à dificuldade do sentido da vida. Então, a gente vai vendo como que uma coisa está relacionada com a outra. A depressão se agrava quando a pessoa não percebe sentido no futuro e pode afetar a resposta do presente. O que a gente está falando aqui, uma relação autônoma de contato consigo própria, ela é uma relação que te coloca diretamente naquilo que você está fazendo enquanto está, né? Então, ainda que pareça algo óbvio, a gente está enfrentando uma dificuldade enorme de perceber o mundo a partir do mundo enquanto estamos vivendo o próprio mundo.
A gente está sempre deslocado, né, dos tempos presentes. E aí a arte, mais uma vez, eu vou dar alguns exemplos, ela te coloca num estado de flow, né? Ela te coloca num estado diretamente vinculado à sua emoção e à sua sensação. Você não consegue, sei lá, por exemplo, eu sou ator, né? Eu trabalho com teatro, escrevo, dirijo. Não tem como eu falar, eu estar fazendo um personagem e estar pensando na conta que eu tenho que pagar. Senão o texto não vem, a memória não vem, então eu preciso estar totalmente vinculado, totalmente presente ali. E quando acaba o espetáculo, parece que eu passei por uma limpeza total. Só porque eu vivi durante um curto espaço de tempo as minhas emoções de acordo com aquilo que estava acontecendo com o meu próprio corpo. E aí, por fim, a falta de sentido intensifica, então, esses sintomas de depressão e ansiedade. E aí a pergunta, né, que nos interessa, que acho que me aproximou do professor Marcelo, e por que que um campo mais multidisciplinar e interdisciplinar precisa se compor, né? Por que que precisa ter, dentro de uma construção de um tratamento, de um protocolo, artistas, psicólogos, assistentes sociais, médicos, é, e outros vários profissionais, dependendo do que e como, né, aquele protocolo pode ser criado. Então, como as intervenções clínicas, então, podem ajudar as pessoas a encontrarem seus sentidos de vida baseados em experiências significativas de uma vida que vale a pena ser vivida. E aí achei interessante, como eu falei, que esse nosso encontro está sendo gravado e ele pode ser articulado, né, ele pode ser complementado com o encontro que a gente teve no ano passado, e o professor Marcelo e a equipe do Mente Aberta têm criado um repositório incrível, que eu convido todo mundo que ainda não teve acesso que tenha, porque ali existe um conjunto de profissionais que olham para a mindfulness e o aplicam em diferentes contextos muito, 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 muito interessante. E eu queria trazer aqui experiências que eu compus nessa soma, né, de elementos aí, sentido de vida, arte, mindfulness. Nesse caso aqui, por exemplo, Queimar a Casa é um documentário, né? O documentário é resultado de uma experiência que a gente teve com 12 mulheres no período da pandemia. Essas mulheres foram vítimas de violência doméstica e egressas do sistema penitenciário. Então, o que foi? Dentro da pandemia, mulheres que eram vítimas de violência doméstica seriam obrigadas a conviver com seu algoz. Considerando o aumento dos casos relatados de violência doméstica no Brasil durante a quarentena, bem como a importância da arte nesses momentos de reclusão, julgamos fundamental proporcionar às mulheres de diversos contextos espaços para a criação de significado sobre o mundo a partir de experiências estéticas. 12 mulheres foram selecionadas para participar de 5 ações ao longo de 2 meses. Todas realizadas remotamente por meio de videochamadas e telefonemas. Então, aqui tem um documentário que eu também tenho muito interesse em repercutir, em passar para vocês, que vocês também, com o tempo, podem acessar. Mas o que a gente fez? A gente construiu experiências baseado nos conceitos, em alguns conceitos de mindfulness. Por exemplo, autoconsciência, descentramento. E aí eu fui construindo experiências artísticas, artístico-contemplativas, estéticas, para que as pessoas tivessem contato com esse tipo de conceito, que nesse contexto ele poderia ter uma atuação muito importante. E a nossa parceria foi com a Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social. Vamos ouvir um pouco. Aí que eu vi a importância que tem uma casa para uma pessoa, né? A gente entra, a gente sai, a gente fica, dorme, acorda, faz as coisas, mas a gente não internaliza o que realmente é uma casa para nós. Eu falei, nossa, é aqui que eu durmo, é aqui que eu descanso, é aqui que eu sonho. E a minha cozinha é aqui que eu lido com o meu alimento. Então a gente internalizar isso é esplêndido, é emocionante. E aí a gente vai ver lá, né, quando eu trouxer um pouquinho mais da neuroestética, a capacidade que a gente tem de ressignificar passados e inventar futuros. A arte trabalha justamente nesse campo.
né? O nosso cérebro ele não sabe, ele não faz a distinção entre ficção e realidade. Isso abre um espaço para que a gente se perceba como um co-criador daquilo que a gente percebe e, com isso, um co-criador da realidade. E aí a gente atuou nessa direção com essas mulheres. E aqui eu queria partilhar com vocês uma outra experiência que tem a ver com a leitura que a gente faz dos contextos, né? A gente falou que existiam algumas faixas que a gente precisava atuar, e uma delas fala sobre, a gente chamou de longevidade, mas pessoas que têm maior experiência. E aí a gente trouxe elementos de mindfulness como o olhar de principiante. Então, como uma pessoa que tem 80 anos e acha que já viu tudo, com as artes, ela fala, nunca experimentei essa sensação antes. Eu nunca vivi isso. Eu quero muito fazer isso de novo. Eu quero começar a dançar, quero pintar, quero pegar esse texto e ir para o palco. Então, assim, como que você reenergiza, reencanta, né, a vida de uma pessoa, e aí a gente foi passando pelos elementos que mindfulness trabalha. Então, por exemplo, percepção de elementos positivos, porque a tendência é falar, pô, mas tô com essa artrose, né? Tava numa aula com o professor Marcelo semana passada, a gente falou disso. Ah, tô com essa artrose, eu já não consigo fazer a atividade que eu fazia. No entanto, tantas outras que você nem sabe que pode vir a fazer, existem e são possíveis, e com certeza te dariam um olhar de principiante para a sua própria vida. Então, você vai compor com aquilo que você pode, né, uma leitura mais autocompassiva, e a gente também usou esses elementos de mindfulness para isso, mas entendendo que você pode ser e fazer tantas outras coisas que você ainda não fez. Vamos ouvir aqui um pouquinho. Esses abraços vão ficar marcados pro resto da minha vida, né? Me resgatou como ser humano, como negra que sou, né? E que às vezes você se revolta por tão pouco, né? E hoje esse abraço me mostrou uma outra direção. Que a foto tô com 70 anos aprendendo, né? Que a vida continua e que a gente pode aprender muito, 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 independente da idade. Aí tá dito aí, né, a danadinha? É isso aí. E aqui, um trabalho que é isso um pouco que norteia, né, tudo que eu desdobro na minha vida, né, como artista, como pesquisador, que é como os olhos de cotidiano se tornam olhos estéticos. Isso daqui é uma dissertação, né, processos artísticos como processo de invenção de sentido sobre o mundo. Para quem não é de São Paulo, não conhece o Capão Redondo, que é uma área aqui de São Paulo, uma área que foi considerada a área mais violenta do mundo durante muitos anos. Eu tenho uma origem, né, uma origem familiar, periférica, então eu acabo identificando ou procurando aproximar a minha atuação deste lugar, né? Que eu acho que quando a gente fala sobre a invenção de futuros possíveis, você precisa trabalhar em algum lugar que, de alguma forma, o contexto geral predetermina como algo que não pode sair do lugar que está. E aí fiquei 5 anos no Capão Redondo, desenvolvendo trabalho com jovens do Capão, através das artes integradas, né? Então entra dança, música, teatro, literatura e artes visuais, mas o meu foco era sobre a construção de alteridade e identidade através do processo artístico da atuação. E os resultados que se desdobraram daí mostrou que aquilo que mais baixa mortes violentas em jovens periféricos entre 15 e 24 anos é a criação de centros culturais. Justamente porque ele ressignifica passado e inventa futuro. É aí que a arte está. Ela não está ocupando o tempo deles. Ela está trazendo a oportunidade de entender a arte como uma ferramenta de autoconstrução. Então, é nessa direção que eu trabalho, né? Eu estou na minha área da psicologia, é a multiplicação dialógica do self. Então, a gente entende as pessoas múltiplas e que elas podem, em determinados momentos da vida, dar maior ou menor atenção para eus que surgem, que aparecem, mas que ela pode inventá-los também
E aí, como eu falei, se não existe uma diferença tão clara entre ficção e realidade, você começa a ser um coautor da sua realidade percebida. E aí chegamos aqui no que o professor Marcelo adiantou, que a gente tem construído um protocolo de mindfulness que vincula, né, que junta arte, filosofia e mindfulness. Então, esse protocolo eu espero ter a oportunidade de poder falar nesses seminários aqui o ano que vem, e aí a gente já também falar sobre os resultados dele. A gente já teve experiências de resultados prévios, que são impressionantes, assim, tem pílulas mágicas que a gente escreveu de 10 minutos, e já estão tendo resultados, assim, fabulosos, já temos dados coletados, e aí eu queria montar aí um encontro como esse só para poder falar dessa fase aí da vida, dessa fase dos trabalhos. E aí, como eu prometi, né, e a gente está falando aqui, descobrir-se como um co-criador da realidade, vou trazer um pouquinho da neuroestética. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho. E onde ela atua, né? Onde a gente identifica, eu tive a oportunidade de observar alguns estudos, né, de participar de alguns estudos circulando lá pela Espanha, parceria que a gente tem com a Universidade de Zaragoza, e ver uma atuação do cérebro funcionando de um artista em ressonância, ele está sendo monitorado momento a momento, e essas áreas são as áreas que mais se ativam. O córtex orbitofrontal médio, ele é a área que é acionada quando a gente está tendo uma experiência estética, quando a gente está reagindo a estímulos estéticos. Então, uma área que trabalha a criatividade, o pensamento subjetivo, a intuição, a imaginação. É essa área que está sendo ativada quando a gente está tendo estímulos estéticos. E estímulos estéticos, como a gente sabe em mindfulness, é tudo que você objetiva ou que você observa como beleza, né? Um pássaro, uma árvore, uma música que você goste, o seu filho brincando, tudo isso é uma experiência estética, né? Então, uma experiência que vai além daquilo literal, é isso que é estético, né? Então, bom, meu filho está correndo. Eu poderia achar isso lindo ou não. Mas, no entanto, perceber a beleza desse ato é uma capacidade que nós humanos temos, de falar que coisa linda que é isso. E não necessariamente a gente nomeia, né? Mas a gente sente. E aí aqui eu deixei um gancho, né, para falar da Marta Gonzalez. Foi esse lugar que foi ativado naquela experiência com a música. Então, Tchaikovsky, o Lago dos Cisnes, que ela tanto dançou na juventude, foi o que religou, reconectou uma série de conexões neurais para que ela voltasse a ter acesso à memória corporal, à comunicação. Então, é como se a gente fosse desbloqueando aquilo que estava mais ou menos limitado por outras vias de acesso. E aí, como eu falei, existem as memórias associativas, né? O aprendizado associativo. Eu falei, as pessoas sempre me perguntam, como que você consegue memorizar tanta coisa, né? Sei lá, você vai fazer um espetáculo de 1 hora e meia, 2 horas, e tem 100 páginas de texto para memorizar. As pessoas falam, como você memoriza tudo isso? Eu não memorizo meu número de telefone. Porque eu não estou memorizando as palavras, eu estou memorizando o que está por trás das palavras. Os sentimentos, a condição humana, a experiência humana, profundamente vinculada àquilo que sai e aparece como palavra. Mas o meu interesse é outro. A minha escuta está no não dito. A minha escuta está naquilo que a palavra não consegue dizer. E isso cola na minha memória aquela experiência de uma forma inextricável, porque eu associo com um monte de conhecimentos, né? Então, com 13 anos que eu comecei a fazer teatro, eu lembro textos inteiros da peça, inteiro. Lembro onde eu estava, qual era a posição da luz, qual o volume que eu tinha, qual colega que estava do lado, qual era o meu figurino, quem estava na primeira fila, porque eu experimentei aquilo integralmente. Então, é isso que eu estava falando lá no início. Eu estava totalmente vinculado àquela experiência, de corpo presente com as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus pensamentos, e é justamente esse ponto que mindfulness nos ensina a lidar, né? Para que a gente viva a nossa vida e a nossa experiência com toda a nossa condição de capacidade de emoções e sentimentos vinculada à experiência do momento presente.
E aí o núcleo accumbens, que está aqui vermelhinho marcado, ele é esse centro aí de integração, né? Ele é aquilo que nos vincula, o que dá motivação, que você percebe prazer, que está vinculado a essa aprendizagem associativa que eu comentei. E ele, eu acho muito interessante, porque é a mesma área ativada em pessoas que têm uma dependência química, que têm comportamentos compulsivos. Então, quando a gente fala de sistema de prazer no cérebro, é bem interessante a gente entender isso. As pessoas não usam droga porque aquilo não é bom. Elas usam drogas porque aquilo dá muito prazer. Só que aquilo se desdobra em uma vida disfuncional, uma vida que deteriora um monte de outras condições e capacidades. No entanto, dá prazer. E aí você, uma pessoa adicta, você não consegue tirar a característica de adicção dela. Você precisa substituir. Então, uma pessoa adicta em drogas, você pode substituir, né? Existem experiências e experimentos que você substitui. É exatamente a mesma área, o núcleo accumbens, que aparece quando a pessoa tem um estímulo estético, como arte e música. Comentar rapidinho, aqui em São Paulo tem a famosa Cracolândia. Eu acho que até quem não é de São Paulo já ouviu falar, ou já viu alguma imagem, conhece. Eu trabalhei em 2016 na gestão do prefeito, do então prefeito Fernando Haddad, em uma equipe multidisciplinar na Cracolândia. Então a gente tinha, como eu disse, médicos, psicólogos, sociólogos, filósofos, assistente social, cientista social e artistas trabalhando naquela região. Então era uma equipe multidisciplinar. Eu estava trabalhando com a música, com o teatro, e foi historicamente na cidade de São Paulo onde a gente conseguiu melhores resultados em relação à Cracolândia, porque as pessoas ficavam viciadas em dançar, viciadas em compor música, em escrever poesia. E me parece, que isso pode ser um vício mais interessante e que para as pessoas ali elas desdobravam experiências realmente contundentes, porque quando ela traduz uma experiência de vida tão profunda, tão singular em uma obra que pode ser experimentada por outros, eu tenho certeza que a gente entende um pouco melhor as condições daquela pessoa e o que mais ou menos está acontecendo com ela no momento em que está acontecendo. E aqui também acho legal colocar e falar, né, da área tegmental ventral, porque isso daqui fala sobre os sinais dopaminérgicos. A gente sempre fala, né, sobre dopamina, aumento de dopamina, aumento de dopamina. E essa daqui é justamente uma área que aparece quando existem estímulos artísticos ou a arte está mais presente na vida da pessoa. Então, da mesma maneira que você come um chocolate e te dá um estímulo, né, um neurotransmissor aparece ali, quando você ouve uma música ou quando você tem um contato mais sensível com a poesia ou com a sua vida própria, isso também acontece da mesma maneira. E aí, já que eu disse que e aí, me preparando para fechar, disse que existem estímulos que podem acontecer. Aqui a gente tem um conjunto de artistas e vou convidar vocês a também terem uma oportunidade, já que a gente estava falando de um encontro que está movido pela arte, eu não posso só ficar falando sobre ela, mas a gente também tem que experimentar um pouco. E aí vou convidar aqui a que a gente escute, que a gente ouça um pouquinho de Maria Callas, 2 minutinhos, e aí a gente finaliza aí esse encontro e talvez abra para perguntas se tiver tempo, mas de qualquer maneira vai estar meu e-mail e depois eu acho que talvez tenha algum tempinho para a gente conversar e fica aí o convite muito genuíno, muito honesto, para que a gente desdobre aqui esse encontro que por um tempo curto é difícil de falar e apresentar tudo que estamos fazendo do lado de cá, mas é um prazer aí estar com vocês, tá? Então vamos ouvir aí 2 minutinhos, então se vocês quiserem se ajeitar aí na cadeira, fechar os olhos e ouvir um pouquinho aqui da Maria Callas. Mi piace
Coisa boa. E aí, para a gente encerrar esse encontro, eu vou fazer esse fechamento aqui, então, só para a gente vincular aos dados que a gente leu ali sobre sentido de vida e essa revisão sistemática, por exemplo, aponta, né, quais são os efeitos de intervenções baseadas em artes. E a gente vai ver que é bem interessante. Fortalece senso de significado e propósito na vida, então está totalmente vinculado ao que a gente falou lá em cima. Aumento da autoestima e autoconhecimento, desenvolvimento de habilidades socioemocionais, redução da sensação de isolamento social, lembra que a gente observou que esse era um dos pontos a ser atacado, que são fatores, então, que estão intimamente vinculados à prevenção do suicídio, ao aumento de sentido e propósito de vida. E aqui um conceito que me é muito caro, né? Esse é um artigo que eu escrevi quando eu estava na psicologia, que é a construção estética da realidade. A neuroestética, então, desvenda como a nossa percepção da realidade é moldada por elementos visuais, musicais e artísticos. Então, toda experiência de realidade que a gente olha para a janela, vocês podem olhar para a janela e falar assim, tudo isso foi criado. Os prédios, a arquitetura, a maneira de lidar com as coisas, os carros, enfim, qualquer coisa que você observe para fora é criado. E a gente tem isso como uma realidade dada. Quando vocês vão visitar ou conhecer uma população, né, um país diferente, primeira coisa que vocês fazem é ir no museu. O que é esse país? O que eles fizeram? O que eles produziram? Então são artistas que estão criando a realidade a partir da sua sensibilidade e que te dão uma dimensão de como foi aquele povo. Hoje em dia eu, né, sofro bastante porque artista e cientista virei um comunista, virei um vagabundo. No entanto, daqui a 300, 500 anos, as pessoas vão olhar para as coisas que estamos produzindo aqui como artistas e cientistas e vão identificar o nosso tempo histórico a partir daí. E aí, um último ponto ao contar histórias através de formas variadas de arte, moldamos ativamente nossa identidade individual e coletiva. Então, a gente se identifica com narrativas, né? Isso que eu estou conversando, que a gente está falando, é a maneira que a gente aprendeu a viver e a conviver, né? Ligou uma fogueira, e aí ao redor daquela fogueira, a gente começa a contar histórias e isso cria a nossa identidade individual e coletiva. E aí encerro por aqui, entrego aí para o professor Marcelo e Sara. Obrigado, gente.